Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos já estão de pé, vou fazer a leitura apenas de um verso. É o verso escolhido como tema dessa escola bíblica de obreiros e líderes, que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo, vamos ler dois versos, o de número 11 e o de número 12. Eu estarei lendo primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 11 e o verso de número 12. Diz assim o texto: manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Só até aí. Toma o seu assento. Meus irmãos, estou hoje numa grande responsabilidade, ministrar aqui após o estudo transmitido ontem pelo pastor Márcio, que é a nossa referência aqui. E então, muita responsabilidade sobre os meus lombos, né, nesta manhã. Não vou trazer aqui uma palavra teológica, já foi trazida ontem pelo pastor Márcio. No nosso trabalho proposto, eu fiquei com a parte prática, né, da escola bíblica. E eu quero compartilhar aqui. Tenho uma certeza de que Deus falará conosco, porque falou comigo através desta palavra. Então não tenho dúvida que falará com vocês também nesta manhã. Eu escolhi um tema também, nós temos um tema para a nossa escola bíblica, que é obreiros, né, sendo exemplo dos fiéis, mas nessa parte que me coube aqui nesta manhã, eu escolhi um tema para basear o estudo que nós daremos aqui. E eu quero convidá-lo a repetir comigo. O tema que eu escolhi é compromisso, equilíbrio e gratidão. Base para uma vida de exemplo do obreiro. Então repete comigo. Equilíbrio, ou melhor, vamos lá, compromisso, equilíbrio, gratidão, base para uma vida exemplar de um obreiro ou de um líder. O obreiro, por que eu iniciei, antes de entrar aqui na mensagem, fazendo aqui uma breve introdução acerca desse tema. Todo obreiro, ele deve ser um exemplo em sua vida prática, ele deve ter uma vida compromissada com o seu cargo, ou com o cargo que ele exerce. Ele deve ter um compromisso, uma responsabilidade compatível com a sua posição. O obreiro também deve ter um equilíbrio emocional. O líder deve ter um equilíbrio emocional compatível com a sua posição, com a posição que ele exerce. E o obreiro, ele deve ter gratidão, ou o líder deve ter gratidão por ter sido chamado para exercer a liderança ou o ministério. Porque todo líder ou todo obreiro, ele não é chamado ou não é escolhido apenas pelo pastor da igreja, ou pela diretoria da igreja, ele é escolhido primeiramente por Deus. E o nosso papel aqui, quanto diretoria da igreja, é apenas colocar a mão sobre ele e o abençoar. Então, todo obreiro deve ter esse tripé, todo líder deve ter esse tripé em sua vida ministerial, ou a sua vida de liderança, deve ter uma vida de compromisso / responsabilidade,
deve ter um equilíbrio, e eu coloquei aqui / domínio próprio, deve ter um domínio das suas ações, das suas atitudes, das suas falas, e deve ser um obreiro ou um líder grato a Deus por ter sido chamado. Eu sempre digo que o ministério é um privilégio. Nós devemos olhar para o ministério, para qualquer cargo que nós exercermos na igreja, e entendê-lo como um privilégio e não como um peso. Se o obreiro não entender, se o líder não entender que o cargo que ele exerce foi dado por Deus, e uma vez que ele recebeu esse cargo do Senhor, ele deve se sentir privilegiado, ele não vai ter um coração grato. Ele vai ser um murmurador, vai reclamar de tudo. Nada para ele vai estar bom. Se o pastor manda ele para um local, ele reclama. Se o pastor deixa, ele reclama. Tudo que acontece na vida dele, ele vai reclamar. Porque ele não se sente grato de ser chamado para o ministério. Desde minha primeira consagração ao diaconato, eu me senti imensamente alegre. Eu fui a primeira pessoa da minha família a ser chamado para o ministério diaconal. Eu sou filho de um pai que nunca foi obreiro, já dorme no Senhor, e ele tinha um desejo assim, descomunal, de ser um obreiro. Eu presenciei meu pai, que era um homem de poucas palavras e de poucas lágrimas, chorar por não conseguir alcançar o diaconato, pastor Márcio. Porque ele tinha um desejo. Ele já até dirigiu a igreja, mas nunca recebeu o cargo, no caso de ser um diácono, ser um presbítero. E eu vejo, nos dias de hoje, muitos homens que têm o cargo, têm o privilégio, e não são gratos a Deus pelo chamado. Então eu quero, dentro dessa temática de compromisso, eu quero traçar aqui alguns pontos acerca dessa palavra, acerca desse texto que eu li também de Timóteo. Então, dentro do compromisso, qual é o primeiro compromisso que o obreiro deve ter? Eu já até aqui mencionei, com Deus. Porque ele foi chamado, não foi pelo pastor da igreja, ele foi chamado por Deus. Então o primeiro compromisso que um líder ou um obreiro deve ter é com quem o chamou para a obra. Eu quero pedir o Yuri para colocar aí, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. Por favor. Uma vez que você foi chamado por Deus, você foi escolhido por Deus para o ministério, é dever de todo obreiro, de todo líder, procurar apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro ou como líder, que não tenha ou que não tem do que se envergonhar. Eu nem vou entrar naquele mérito ali de que maneja bem a palavra da verdade, porque isso é uma obrigação de todo obreiro. Mas ali, ele não tem que se envergonhar apenas se não manejar bem a palavra. Ele tem que ter uma vida prática, sabendo que quem o alistou, quem o chamou para o ministério, foi Deus. E se Deus é santo, esse é o qual foi chamado por Deus, deve viver uma vida de santidade, deve viver uma vida de pureza, deve ser um exemplo baseado em quem o chamou. Então o primeiro compromisso, a primeira responsabilidade do líder, do obreiro, que foi chamado por Deus, é com Deus, porque foi Ele quem o alistou. Ainda Efésios, capítulo de número 4, versos de número 11 e 12, por favor. Observe bem, foi o pastor que deu? Olha o que Paulo diz aos Efésios. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros
para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Numa igreja você vai ter diversos, exceto o apóstolo, né, que nós não temos aqui, mas nós temos aqui doutores. O pastor Márcio é um doutor em teologia, é um mestre. E qual é o objetivo que Deus deu esses homens para a igreja? Qual é o objetivo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O pastor Márcio antes citou aqui alguns pontos, e nós devemos observar, de nada vale nós subirmos a esse púlpito e ensinarmos a igreja com palavras e não vivermos a palavra que pregamos. O obreiro precisa ser exemplo, porque ele foi chamado por Deus. Ele tem que ter uma conduta exemplar. E eu vou, assim, hoje nós estamos numa escola bíblica, é uma escola de obreiros. Então eu vou falar coisas aqui que talvez tenha obreiro aqui que não vai gostar, mas eu não estou preocupado com isso, eu quero te ensinar. Em que o obreiro deve ser exemplo? Nessa primeira parte aqui, ainda na introdução, o obreiro deve se preocupar com a sua vestimenta, que é algo que às vezes a gente não se preocupa tanto. Nós temos aqui evangelistas, pastores, presbíteros, diáconos, e todos nós devemos nos preocupar com a roupa que vestimos. Pastor, o senhor está falando de usos e costumes? Não. Eu estou falando de paramentação. Um exemplo, o soldado, ele pode se apresentar no quartel. O meu papel aqui é falar a prática, tá, irmãos? Eu não estou esperando um glória a Deus, aleluia, seu não. Não! O soldado deve se apresentar impecavelmente fardado. E o obreiro, como que ele deve se apresentar na casa do Senhor? Impecável, paramentado. Qual é a vestimenta que, se tratando da Assembleia de Deus específico, nós somos da Assembleia de Deus, como se deve vestir um obreiro da Assembleia de Deus, um presbítero, um diácono? Como que é? Do jeito que eu estou aqui. Às vezes, assim, nós temos hoje o hábito, por exemplo, de usar uma roupa, igual o cooperador Wesley, diácono Lando, estão usando ali uma camisa de malhas. Não vejo um problema nisso em alguns trabalhos específicos. Mas, via de regra, o obreiro deve estar paramentado. Porque se houver uma necessidade, um exemplo aqui, se eu chegar aqui na igreja e falar assim, pastor Márcio, o senhor vai dirigir o culto hoje à noite. Aí o pastor Márcio está vestido com uma camisa de malha, né, de sandália de dedo. Como que ele vai subir aqui e dirigir o trabalho? Fica constrangedor, né? Para a igreja e para ele também. Ele vai falar, não, pastor, não estou preparado. Mas o obreiro deve se apresentar sempre preparado. Deve estar sempre bem vestido, bem cuidado. Então, é dever do obreiro ter uma vida prática, bem vestido, de acordo com os costumes que existem na sua igreja. Nós temos, eu vou dar um exemplo aqui. Eu fui ministrar, até no aniversário do pastor Maurício, vou mencionar aqui, e aí eu levei uma roupa mais esportiva. Levei uma camisa, eu ganhei uma camisa aqui da congregação do Amor Divino, eu só usei uma vez lá na congregação, e eu vou usar lá nos Estados Unidos. Aí levei um blazer que eu ganhei também, só que eu cheguei lá e eu resolvi perguntar. Não era era um aniversário. Aí eu falei assim, pastor, como é que é a veste lá no aniversário? Ele falou, não, lá é de terno, gravata. Eu falei, amém. Eu tinha levado também um terno e uma gravata. E nós devemos nos preocupar com isso. Irmãos, olha só. Quando você entra por aquela porta e você vê um obreiro bem vestido, você vai identificar, assim, que ele ou é um pastor, ou é um diácono, ou é um presbítero. E se ele está de qualquer maneira, você fala assim, deve ser um irmãozinho qualquer. Você deve se vestir de acordo com o seu cargo, de acordo com a sua função na igreja. Eu, quando fui consagrado a diácono, só tinha um terno. Eu vinha todo culto com ele. Fazer o quê? Então, fugi até do compromisso com Deus. Mas não deixa de ser compromisso com Deus. A sua vestimenta. Você foi chamado. Alguém, aos obreiros aqui,
O pastor obrigou algum de vocês a serem diáconos, serem presbíteros, serem evangelistas? Não. Todos foram chamados voluntariamente, alguns desejavam, outros não, e desejar não é nenhum pecado. O próprio Paulo diz que quem deseja o episcopado, ou quem deseja ser um obreiro, excelente coisa deseja. Então, se você deseja, não fique preocupado. Isso é bom você ter o desejo. Mas se você não deseja e foi chamado, receba o chamado, e aceite e se aliste. Então, o primeiro compromisso do obreiro, com Deus, e ele deve se preocupar com tudo isso que eu falei aqui, porque ele foi chamado por Deus, não foi chamado pelo pastor Elias, ou pelos pastores anteriores que trabalharam aqui nessa igreja, foi chamado por Deus. Segundo, o obreiro ou líder deve se preocupar com a palavra, e eu não estou falando aqui da palavra de Deus. Vai ter um ponto aqui que nós vamos falar. O obreiro precisa se preocupar com a sua língua, ou com o seu linguajar, com a forma que ele se porta, como ele fala. E eu até escrevi aqui, falei assim, o obreiro ou líder não pode tropeçar na própria língua. Estão falando de um obreiro que é exemplo. O obreiro que é um exemplo não pode tropeçar na própria língua. Seu linguajar precisa ser puro e suas palavras verdadeiras e oportunas. Ele deve ter a hora certa de falar e o jeito certo de falar. O obreiro não pode ser um homem precipitado, né? Pedro, antes da sua conversão verdadeira, era um homem precipitado. Em um primeiro momento, ele permite que Deus use ele, o Espírito Santo use ele. Quando Jesus, no diálogo dele com Jesus, que ele diz, o Senhor é o Cristo. Jesus fala assim, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Daqui a pouco Jesus fala assim, eu vou ter que partir, vou ser levado. De jeito nenhum, Jesus. O que Jesus fala com ele? Para trás de mim, Satanás. O obreiro não pode ser precipitado no falar, ele tem que ter o cuidado. Tem que ter o cuidado com a sua palavra, com a sua língua. Ele faz parte do domínio próprio, do equilíbrio. Obreiro equilibrado nas suas palavras. E não só o obreiro, o líder. Uma palavra mal falada de uma liderança, ele põe todos os seus liderados a se perder. E o obreiro e o líder devem se preocupar com isso. Ainda, o obreiro não pode ser precipitado no falar, não pode ser maledicente, nem usar linguagem profana. O obreiro tem que ter cuidado com a forma que ele fala, né? Quantos obreiros, às vezes, está conversando aleatoriamente e solta uma palavra que não cabe na boca nem de um cristão, quanto mais de um obreiro. E nós precisamos, nós que somos líderes, nós somos vistos, irmão. Certa feita, eu conversando, não vou citar o nome aqui, conversando com uma jovem, e ela falou bem assim comigo, ela era até uma adolescente, né? Ela falou, pastor, quando eu casar, eu quero casar com um homem igual ao senhor. Ela falou comigo. Eu falei, mas por quê, filho? Eu sou muito velho. Ela, não estou falando estou falando da forma como o senhor age, né? Isso para mim foi uma facada, porque assim, é muita responsabilidade para minhas costas. É a mesma coisa que o pastor Márcio falou ontem aqui. Que é uma responsabilidade que se joga sobre nós, irmã Maria. Por quê? A pessoa está te olhando de maneira diferente, é sinal que ela te observa. Ela observa a sua fala, observa a sua conduta, e nós devemos nos preocupar com isso, porque nós estamos sendo exemplo para alguém. E qual é o tipo de exemplo que nós temos deixado para essas pessoas? Tudo que nós falamos tem alguém observando, tem alguém nos olhando. O obreiro deve prestar atenção na sua fala, ele deve ter cuidado. E Paulo vai fazer uma recomendação aos Efésios, que nós não devemos falar, foi falado aqui ontem também pelo pastor Márcio, nenhuma palavra torpe. Né? Até coloca lá, por favor, Yuri. Efésios 4, 29. 4:29. Aos obreiros e às lideranças, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas, observe bem, só a que for boa para promover a edificação,
para que de graça, ou para que dê graça aos que ouvem. Quantos obreiros, às vezes, se reúnem com outro obreiro e usam as suas palavras para denegrir a imagem do pastor, da sua liderança. Se o pastor muda ele de congregação, isso aqui não acontece aqui não, tá? Só estou ensinando vocês para vocês ensinar depois. Mas quantos obreiros, às vezes, se juntam com outro obreiro que também gosta de falar, e ao invés de trazer palavras de edificação, traz palavras que ofendem, agridem pessoas. E nós devemos ter um cuidado, como obreiros, com a nossa fala, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Nós precisamos ter o cuidado de observar a nossa fala. Por quê? Nós estamos sendo observados. Você quer ver? Isso não é uma frase minha, e não é. Eu ouvi isso e eu talvez alguns dos irmãos já ouviram isso aqui também. De filhos que desejavam, isso aí eu ouvi de um pastor falando, de filhos que desejavam morar na igreja. Porque na igreja, isso aqui também não. Na igreja, o seu pai, que era um obreiro, era um pastor, agia de uma forma, e dentro de casa ele agia de outra forma, com palavras, era muito rude com a esposa, rude com os filhos, mas na igreja ele era uma bênção. E nós devemos ser exemplo apenas na igreja? Não, é em todos os lugares. O obreiro precisa ser exemplo em todos os lugares. Se ele trabalha, precisa ser exemplo ali. Se ele, na sua casa, na sua família, precisa ser exemplo. Ele deve se destacar, ou ele deve ser deve ser luz. Quando você pode chegar no meio onde só há trevas, a sua família tudo ímpio, aí você chega lá, o assunto muda. Aí eu quero abrir aqui um parêntese. Quando você chega no meio de ímpios que estão falando palavrões, qual é a reação deles à sua chegada? Obreiros e liderança. Qual é a reação deles? Eles param de falar ou continuam? E aí eu vou abrir mais um, fechar esse parênteses e abrir um outro. Você recebe piadinhas de mau gosto no seu WhatsApp? Recebe vídeos indecorosos no seu WhatsApp? Responda para você. Não estou fazendo uma pergunta, mas para você responder para você mesmo. Por quê? Se você recebe, você não é um obreiro, um líder exemplar. Por quê? Se você é um exemplo, ninguém tem coragem de mandar isso para você. Porque da primeira vez que mandou, você repreende, imediatamente, nunca mais você recebe. Nós precisamos ter cuidado, ser exemplo nas nossas palavras. Terceiro, no procedimento ou nas atitudes, na prática da sua vida. O obreiro deve saber como ele procede, como ele age dentro da igreja e fora da igreja. Aí eu até fiz algumas anotações aqui, ó. O obreiro deve ser exemplo no procedimento. O obreiro deve ser o primeiro a chegar na igreja. Todos os obreiros deveriam, e líderes, se ele der um departamento, você deve ser o primeiro a chegar na igreja. Você deve chegar antes do culto começar e sair só após terminar. E aí, não estou falando do dirigente, não. É todos os obreiros. Todos devem ter o compromisso, com exceções. Eu vou abrir aqui um parênteses para aqueles que trabalham. Nós temos obreiros que trabalham, a gente sabe disso. Tem as dificuldades com o trabalho, tem líderes que trabalham, que às vezes nem podem congregar. Mas você, via de regra, que tem a condição, que o seu trabalho não te atrapalha, você deve ser exemplo com os horários. Quando o culto começa, essa tribuna deve estar cheia. Por quê? Quem é que senta aqui em cima? Obreiros. E nós somos exemplo para quem? Para os fiéis. Os membros. Eu vou narrar aqui uma cena para vocês. Imagina hoje à noite, obreiros. Os irmãos chegam
todos os obreiros já estão sentados aqui. Se eles chegarem lá e ver todo obreiro, vão ficar envergonhados. Meu Deus, o púlpito já está cheio. Mas o que acontece muitas das vezes? Os irmãos chegam e os obreiros vão entrando e vão sentando ali, e assim, tem uns que ainda chegam aqui assim e saem cumprimentando todo mundo. Eu não vejo nenhum problema em cumprimentar não, mas dependendo do horário que você chegar, é melhor você chegar e sentar ali quietinho, porque você já chegou atrasado. Tem que ser exemplo. Em tudo. Os músicos, nossos músicos aqui, não devem chegar com o culto começando. Tem que chegar 15 minutos antes, porque quando o culto começar, quando o pastor diz, vamos cantar um hino da harpa. Aí o menino já está ali no teclado, violãozinho afinadinho, tudo certinho para começar o culto. Líder deve ser exemplo. Irmãos, e por que eu estou falando isso aqui? Porque quando nós fazemos isso diferente do que eu estou falando, estamos fazendo a obra de Deus relaxadamente e nós seremos cobrados por isso. Seremos cobrados. Porque nós não fomos chamados para trazer vergonha para o Senhor, nós somos chamados para glorificar o nome do Senhor, como obreiros, como líderes. E nós precisamos, aí a palavra que eu digo aqui, que eu pergunto a vocês, nós estamos glorificando a Deus ou estamos envergonhando o nome do Senhor? Por exemplo, quando um visitante chega aqui, aí você, no seu comportamento dentro da igreja, para lá, para cá, isso envergonha o nome do Senhor. Então, no procedimento, aí eu botei aqui horário, vestes, para o líder, para o obreiro, deve saber se vestir. Às vezes é um líder, é um regente aqui, que rege um conjunto, aí se veste de maneira inadequada, e aí, qual o exemplo que você está dando para os fiéis? Ou para os seus liderados aqui, líder de jovens, líder de departamento de senhoras, de irmãs, qualquer que seja, deve ter cuidado com as suas vestes, deve ser exemplo. As pessoas olham para você e às vezes ela se veste mal porque você se veste mal. Eu não estou falando de vestir mal, roupa velha, não é. Vestir imprudentemente ou sem a devida decência. Comportamento dentro e fora da igreja. Às vezes eu sou um obreiro muito bem comportado aqui, ou sou um líder muito bem comportado aqui, mas fora da igreja, eles nem me conhecem como crente. No meu trabalho, nós somos obreiros somente aqui na igreja? Não, em todos os lugares. Onde você for, você é um pastor, você é um presbítero, você não está no exercício, naquele momento, mas você é. E a qualquer momento você vai precisar usar o presbitério. Isso aconteceu comigo, certa feita, no hospital, e tinha um presbítero lá. Uma pessoa passou mal, ia ter que fazer uma cirurgia, eu trabalhava em outro andar, eles me chamaram para fazer oração, porque o presbítero lá nem sabia que ele era crente. Testemunho, vida prática. Nós precisamos ter uma vida prática, as pessoas devem olhar para nós e ver-nos como obreiros aprovados, exemplares. Não é fácil não você ser exemplo para alguém, né? É até para nós, é pesado, porque você não pode cometer um deslize, irmã Maria, que você está sendo exemplo para a pessoa. Mas isso não quer dizer que a gente pode cometer, pode não, vai acontecer, né, de cometer alguma falha, porque nós somos humanos. Mas essa falha jamais pode escandalizar o nome do Senhor. Então, a vida do líder, do obreiro, deve ser avaliada. Observe bem isso aqui. A vida do líder / obreiro deve ser avalista das suas palavras. O que você fala, a sua vida tem que ser igual, né? Senão, vamos ouvir a palavra de Jesus, ó. O que eles falam aí, vocês fazem, mas o que eles fazem, vocês, faz não. Por quê? Eles eram bons de palavras, os fariseus, mas e de atitude prática? É igual o líder fala assim, gente, pastor Elias aqui, pastor Elias, meus irmãos, vocês precisam chegar cedo na igreja, vocês têm que chegar no horário do culto. E aí o pastor não chega no horário. Você acha que os irmãos vão ouvir as minhas palavras ou ver as minhas atitudes? Com certeza, eles vão ver as minhas atitudes. O pastor não chega, o líder não chega, por que eu vou chegar? Aí as irmãs do círculo da oração, irmã, só tem que chegar, tem que sentar aqui.
Aí as lideranças não sentam aqui. As irmãs vão obedecer? Não vão. Nós precisamos ser exemplo. A nossa vida deve ser avalista das nossas palavras. Nós devemos ser irrepreensível na nossa conduta. Quem confessa a Deus somente com os lábios, negando-o com as suas obras, contribui para que o nome de Deus seja blasfemado. Olha que pesado isso. Quem confessa a Deus somente com os lábios e nega-o com as obras, as obras têm que estar alinhado com o que a gente fala. Eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Eu preciso, se eu falo, preciso fazer, preciso dar exemplo prático. É necessário para nós, irmãos. É melhor você falar pouco e fazer muito, do que falar muito e não fazer nada. Então, se você tiver que fazer alguma coisa que é compatível com a palavra de Deus, é melhor você fazer do que falar. Porque o exemplo, nossos filhos, via de regra, eles seguem mais o que nós fazemos do que o que nós falamos. E as lideranças é a mesma coisa. Você pode falar muita coisa, mas se você fizer tudo diferente, ele vai seguir o que você fez diferente, e não o que você falou. Vamos lá. Quarto, no amor, o obreiro deve ser exemplo, deve ter responsabilidade no amor. Aí eu escrevi assim: o amor é o distintivo do cristão, a marca do líder, a evidência mais eloquente de que ele é nascido de Deus e discípulo de Cristo. O obreiro precisa ter amor pelas almas. Sendo exemplo, irmãos, quando você entende o ágape, o amor, meu Deus, se eu agir de maneira diferente, eu posso estar levando essas almas para o inferno. E como eu amo essas almas, eu vou procurar ter uma vida de retidão. Eu vou andar em linha reta, porque quem me vocacionou, quem me chamou, quem me deu o dom, não foi o pastor, foi Deus, e Ele requererá de mim naquele dia. Então, o líder cristão deve ter profundo apego pessoal. Irmãos, dirigentes de congregação, pena que muitos faltaram hoje, mas o obreiro, o líder, deve ter profundo apego pessoal aos seus irmãos. Ele deve olhar para os seus liderados como filhos. Ele deve ter uma preocupação quando ele vê um jovem ou uma jovem se perdendo por causa do seu mau exemplo, muitas das vezes, ou por causa da sua falta de amor, falta de trato, de cuidado. Ele deve se derramar em lágrimas e se desesperar, porque é uma alma que Deus entregou para ele cuidar e preservar. Então ele deve amar essas almas, deve amar esses irmãos. Então, o líder cristão deve ter profundo apego pessoal a seus liderados e genuína, não é uma preocupação mentirosa, é uma preocupação genuína com eles. E Paulo, quando ele vai falar sobre isso aqui a Timóteo, quando ele fala no amor, a palavra amor aqui é ágape mesmo, não é? É ágape, é o amor incondicional, é o amor de Cristo. Às vezes você pensa, uma certa feita, uma determinada irmã dessa igreja falou bem assim comigo, falou: pastor, eu quero que aquele varão saia da nossa igreja, porque ele dá muito trabalho, eu estou orando para ele sair. Ela falou: deixa ele comigo. Aí eu falei assim: não, só deve orar para ele mudar, irmã, porque se ele é problemático mesmo, mas se ele sair daqui, ele vai continuar sendo problemático em outra igreja. Então a oração da senhora deve ser assim: Senhor, muda o caráter daquele irmão, porque se ele mudar de igreja, porque se ele mudar, você vai mudar de igreja, não vai mudar de vida. Nós precisamos orar, interceder, nos preocupar com os nossos irmãos, para que eles tenham uma mudança de vida, porque o que está em jogo aqui é céu e inferno.
ele não vai mudar daqui para lá e vai ser salvo. Se ele não mudar a vida, não tem solução para ele. Então é necessário. Nós devemos nos preocupar, principalmente o líder deve olhar assim para um membro. Tem aquele membro mais problemático da sua congregação? Na ADMA não tem, né? Graças a Deus, na ADMA não tem. Mas vamos fazer aqui uma suposição que tenha um membro mais problemático aqui na sede. Graças a Deus não tem ninguém assim, é tudo bênção. É aquele que você deve devotar a ele mais tempo e mais cuidado. Porque é o que Jesus falou assim, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Você tem membro que é bênção, maravilha, tudo certinho, anda na doutrina, é leitor da Bíblia, tem uma vida devocional maravilhosa. Aí você tem um que não tem. Você tem que dar mais atenção àquele um. Porque aquele está prestes a se perder. E nós, como líderes, que amamos, que temos um apego pessoal, tratamos eles como filhos, devemos pegar e cuidar, ensinar, tratar. Então, a palavra grega usada aqui é ágape, fala de benevolência invencível, ou bondade invencível. Ser um líder ou um obreiro, se um líder ou um obreiro tem esse amor, não importa, que aí eu vou responder a pergunta que você se fez aí. Assim, pastor, é porque o senhor não está lá, o senhor não sabe aquele liderado meu, aquele jovem, aquele obreiro é terrível. Então, olha a resposta para você. Se um líder obreiro tem esse amor ágape, não importa o que se lhe faça ou o que se lhe diga. Ele busca sempre o bem, nunca será mordaz, nem ressentido, nem vingador. Ele não vai se vingar do membro, porque o membro ofendeu ou falou alguma palavra com ele que não foi bem aceita. Ele não vai, porque ele ama. Ele ama aquele liderado. Ele tem uma preocupação com ele. Então, nunca se permitirá odiar, nunca se negará a perdoar. Nós temos pessoas dessa igreja, não é de outra não, que teve uma situação no passado com uma irmã, e ela se nega a perdoar até hoje. E a resposta que eu tenho para você é: se você não perdoar, não será perdoado por Deus. O perdão de Deus a você está condicionado ao seu perdão ao próximo. A oração do Pai Nosso: perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Se você não perdoa, como é que você vai ser perdoado? Não tem condição, não vai ser. Então, olha só. Nunca se permitirá odiar, nunca se negará a perdoar. Só buscará o bem de seus liderados. Não importam o que sejam, nem como atuem em relação a ele. Não tem aquele obreiro que te dá tanta dor de cabeça, ou aquele membro que vira e mexe, está aí falando mal de você. Se você o ama, você não se importa com isso. Você sabe que quem está operando na vida dele é o que o apóstolo João ensina, não me lembro agora o verbo, mas ele vai falar que esses aí são filhos do diabo. Pastor, mas tem filho do diabo dentro da igreja? Infelizmente tem. Não deveria ter, né? Mas infelizmente tem. Porque se você não é filho de Deus, não existe filho sem pai, né? Ou você é filho de Deus, se você não é filho de Deus, você é filho de quem? Do diabo. Não tem jeito. Poderia falar uma palavra mais mansa, mas é essa palavra aí mesmo. 5. Deixa eu correr aqui. Paulo, ao escrever essa carta a Timóteo, então eu vou repetir o texto lido. Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis. Na palavra, nós já falamos. No trato, no comportamento, no procedimento, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Mas o quinto exemplo que eu deixei aqui é na pureza. Nós sabemos que a cidade de Éfeso, eu vou pedir para você deixar aí no gatilho, 1 Timóteo 5:2. A cidade de Éfeso era o centro da impureza sexual. Era uma cidade profana, que vivia na libertinagem. E Timóteo era um pastor daquela igreja. Então Paulo vai, Timóteo, tenha cuidado com a pureza, porque você vai tratar com senhoras, e aí é uma palavra para nós obreiros, para líderes.
Você vai lidar com jovens, com irmãs, com diversos problemas de relacionamento. Tenha cuidado para você não se aproveitar dessas coisas. E nós, como líderes, temos que ter esse cuidado. Às vezes uma irmã, um irmão, uma irmã, normalmente via de regra uma irmã, vem trazer alguma dificuldade que ela tem, às vezes, no relacionamento. E nós, ao invés de darmos uma palavra bíblica, de orientação, muitas das vezes, graças a Deus aqui a gente não tem isso, mas é um alerta para nós, nos aproveitamos da situação. Então você, líder, Paulo estava alertando Timóteo, muitas tentações virão, Timóteo. Você vai lidar com mulheres que talvez anteriormente viviam uma vida de prostituição por causa da cidade, e elas se converteram. Então tenha cuidado com a pureza. Se preocupe com isso quando você for tratar com essas mulheres. E nós, líderes e obreiros, devemos ter essa preocupação também. Às vezes nós recebemos na nossa igreja pessoas que tiveram uma vida antes do evangelho, uma vida profana, uma vida de libertinagem, uma vida de prostituição. E quando essa pessoa vem para a igreja, nosso dever é ajudar ela a continuar se reerguendo e não contribuir para afundar ela mais na vida. E nós temos que ter esse cuidado. Aí eu escrevi assim, Então, impureza sexual. O jovem Timóteo enfrentava muitas tentações. Seu relacionamento com as mulheres da igreja deveria, o que Paulo estava recomendando, deveria ser puro. A palavra grega bagneia, traduzida por pureza, cobre além da castidade, ou que da abstenção da vida sexual fora do casamento, em matéria de sexo, mas pureza no coração. Ele não apenas não era tentado por uma mulher, ele não desejava no seu coração. É aquilo que Jesus falou, se você olhou para uma mulher e desejou no coração, já adulterou. Não precisa executar o ato. E a recomendação de Paulo para Timóteo era essa. Paulo, Timóteo, você vai receber mulheres belas, então não deixa isso entrar no seu coração. Às vezes você não executa, mas deseja. Toma cuidado, blinda o coração. E nós devemos pensar assim também. Devemos ter o cuidado de ter o nosso coração blindado, não somente a nossa mente. Às vezes as suas mãos são puras, mas o coração não é. E é melhor você entrar sem mão, lá no céu. Aí o que isso quer dizer? Que não basta a sua mão ser pura. O coração precisa ser puro. Por quê? Sem mão você entra no céu. Mas sem coração não tem como. Então o coração precisa ser puro. Porque ele será ou é a habitação do Espírito. Nós precisamos ter esse cuidado. Então, pureza também do ato do pensamento. Paulo está recomendando, Timóteo, cuidado também com aquilo que você pode pensar, não só no agir. Deve-se também, ter a mente pura, além do coração puro. Nós, como líderes, devemos nos preocupar com isso. Sexto compromisso, agora com a palavra de Deus. Paulo recomenda a Timóteo a ter o compromisso com a palavra, com a sã doutrina. O pastor Márcio citou isso aqui sobre Tito. É o dever de todo obreiro de se preocupar, se ocupar, empregar, ensinar a igreja a palavra, as verdades bíblicas. Não somente um texto isolado. Nós vivemos um período hoje de obreiros, pastores, que pegam textos isolados e ministram nas suas igrejas, mas não pregam a verdade completa da Bíblia Sagrada. A igreja precisa ouvir todas as verdades. Tudo que está na Bíblia é verdade, e a igreja precisa ouvir todas as verdades, não apenas verdades isoladas. Porque tem até uma menção, que texto fora de contexto vira pretexto para heresia. Então a igreja, os seus liderados, precisam conhecer todas. Aí, Paulo orienta Timóteo acerca
da leitura, exortação e ensino. A leitura aqui refere-se à leitura pública na congregação local. E aí é o que se fazia os sacerdotes antigamente. Nós temos o exemplo de Esdras. Aí coloca para mim Neemias 8. 8:8. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, fazia que lendo se entendesse. Aí, vou abrir aqui um parêntese para nós obreiros e líderes. Toda e qualquer reunião, todo e qualquer trabalho cristão deve ter a leitura da palavra. E deve ter uma palavra que seja rápida. Você vai reunir com seus liderados, líderes de jovens, líder de irmãs, líderes de departamento de escola bíblica dominical, qualquer que seja, deve ter a preocupação com a leitura da palavra. Oração, palavra, explica. Às vezes você não vai conseguir dar um ensinamento, porque não é para isso, aquele momento, mas você vai dar uma explicação. Era comum, todas as reuniões, nós temos o exemplo de Jesus nas sinagogas. Precisa, qualquer reunião cristã, tem que ter a leitura da palavra de Deus. Então, olha só, a leitura pública na congregação local, isso é, o que faziam os sacerdotes de Israel, o que Cristo fez nas sinagogas, em Lucas 4, o que Paulo recomendou nas igrejas de Tessalônica e de Colosso. Em qualquer reunião cristã, a palavra precisa ser lida. Após a leitura, Paulo orienta a exortação e o ensino. A palavra exortação traz a ideia de encorajamento e sugere a aplicação da palavra à vida dos liderados, dos membros. Essa aqui foi uma frase minha. Se a vida dos nossos liderados não foi mudada através do nosso exemplo, nós precisamos ficar preocupados. Aí, pastor, mas o senhor está colocando a responsabilidade de todos? Não. Na igreja existe o joio e existe o trigo. Então o joio, ele nunca vai ser mudado se ele não se permitir. Porque ele não está preocupado, ele não está dando ouvido à palavra. É igual ovelha e bode. E infelizmente é uma palavra dura, mas dentro da igreja existe. Ovelha e bode, joio e trigo. Você quer ver um exemplo de joio e trigo? Vou dar aqui um exemplo. Eu, certa feita, estava conversando com um obreiro e ele citou isso para mim. Por que a igreja, no geral, a nossa aqui, por exemplo, a gente não pode, às vezes, abrir algumas questões de usos e costumes? Por que a gente não pode? É por causa do trigo? Não, é por causa do joio. Porque o trigo, independente de... Eu posso chegar aqui amanhã, pastor Luiz, e falar bem assim, a partir de hoje, as irmãs estão liberadas a vir para a igreja de calça comprida. O trigo não vai vir. O trigo não vai... Calça comprida, o pastor não está normal da cabeça, não. Eu não uso de jeito nenhum. Vai falar assim, misericórdia. Mas e o joio? O joio amanhã está aqui de leg. Misericórdia, né? Mas é assim. Aí por que o pastor não pode? Por quê? E por que o pastor não pode arrancar o joio? Por que o pastor não pode tirar o joio da igreja? Responde aí, irmãos. Hein? Tem que crescer junto. Quem é que vai arrancar? Senhor. A gente tem que deixar o joio aqui. Sabe por quê? Vai que o joio se mistura com trigo ali e pega um pouquinho de trigo e vira trigo. É o nosso desejo. Por que não pode arrancar os bodes? Porque esse bode pode aprender com a ovelha e se tornar ovelha. Então, nós precisamos exortar, ensinar, aplicar a palavra à vida deles. E aí, se você fez isso com o trigo, que às vezes está ali não dando muito trigo, e ele não mudou, varão, cuidado, porque você pode não estar dando um bom exemplo. Você às vezes é muito bom de palavra, mas seu exemplo é negativo. E nós precisamos ter esse cuidado.
E por que nós devemos nos preocupar com isso, irmãos? Porque foi nos dado um dom. Onde foi ensinado aqui sobre isso. Deus deu um dom a nós. Não foi só que você veio aqui à frente e o pastor colocou a mão na sua cabeça e você se tornou um presbítero. Não. Quando isso acontece, você recebe o dom de Deus. Às vezes o dom já está dentro de você. O que Paulo falou a Timóteo, né? Desperte o dom que há em você, que foi lhe dado através da imposição de mãos. E se nós temos esse dom, nós precisamos exercer o dom que Deus nos deu. Eu até escrevi aqui a palavra grega para esse dom, que é carisma. Traduz aqui por dom. É um dom da graça. Denota um revestimento especial do Espírito, capacitando aquele que recebeu. Aquele que recebe o dom, ele é capacitado a desempenhar as suas funções na igreja. Ele recebe uma capacidade. Às vezes você vê um homem qualquer, uma pessoa que você fala, meu Deus, esse homem não tem condição nenhuma. E como que ele consegue fazer essas coisas? É o revestimento, é o dom que foi dado a ele. E esse dom não foi dado pela igreja, não foi dado pelo ministério, foi dado por Deus. Então, execute ou exercite o dom que Deus deu a você. Deus não apenas chamou Timóteo para o ministério, mas também em sua ordenação ao sagrado ofício, o capacitou para o exercício. Deus, quando nos chama, irmãos, Deus me chamou aqui para pastor, chamou o pastor Márcio para mestre, evangelista para mestre. Quando Deus nos chama, talvez você não tenha capacidade nenhuma, mas Ele te capacita para o exercício o qual Ele te chamou. É igual um soldado quando se alista ao exército, ele inicia lá não sabendo dar um tiro, mas ele vai aprendendo e se torna um grande guerreiro. E conosco não é diferente. Tem pessoas que já foram chamadas prontas. Um exemplo de Paulo, já era um homem conhecedor, mas mesmo Paulo, que conhecia a lei, ele precisou passar por um período de aprendizado com o Senhor. É Deus que dá o dom, é Deus que chama o obreiro, é Deus que chama o líder, e Ele quer que nós sejamos um exemplo para os fiéis. E a pergunta, nós temos sido exemplo? Fica aí a interrogação para nós. Sexto, compromisso ou responsabilidade. Compromisso com a vida e a ortodoxia, né? Eu coloquei aqui prática, né? A palavra, doutrina, né? Não vou falar sobre ortodoxia, que o pastor Márcio já falou ontem. Mas compromisso com a sua vida. Paulo, Timóteo 16, Júlio, o verso 16. Paulo fala com Timóteo, você cuida de ti mesmo. Cuida da sua vida. Tenha preocupação com a sua vida. Por quê? Porque você é exemplo dos fiéis. Você precisa ter uma vida ilibada, uma vida reta diante do Senhor. Aí depois que você cuidar de ter uma vida assim, aí você vai ensinar a doutrina. Por quê? Porque se você tiver uma vida de qualquer maneira e for ensinar a doutrina, a igreja não vai te ouvir, não vai receber a palavra. Porque a sua vida não condiz com o que você prega. Então Paulo está orientando nós obreiros, a líderes, se preocupem primeiro com a vida que vocês levam. Tenham uma vida ilibada diante do Senhor, uma vida de caráter cristão, seja exemplo em tudo, na sua veste, na sua conduta, no trato, no amor. Aí depois que você ter exemplar, vai ensinar a doutrina. Que aí a igreja, os fiéis vão receber, porque você primeiro deu exemplo. Então, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. O contrário disso aí é o seguinte, se eu não cuido da minha vida devocional, se eu não tenho uma vida exemplar, eu não me salvo e ainda corro risco de botar os outros para o inferno. E vai ser cobrado de mim e de você. Isso aí. É pesado, mas é verdade.
Então, ó, compromisso com a sua vida. Há duas coisas que Timóteo precisa se dedicar: sua vida e a doutrina. Ser um líder, se um líder não velar por sua vida, cairá em descrédito. Se nós não tivermos cuidado com a nossa vida cotidiana, com a nossa vida de obreiro, de líder, nós cairemos em descrédito. Ninguém vai ouvir o que a gente fala, ninguém vai obedecer o que a gente fala. Você imagina um pastor que é um lambão, um pastor que cai em diversos pecados aí quando ele vai ensinar a igreja, fala assim: o pastor está ensinando, ele vive caindo nesses males aí. Descrédito, ninguém quer ouvir. Então, ó, não podemos separar ortodoxia da piedade, ou ensino de prática. Ensino de prática. Precisamos falar e viver. A nossa vida deve ser uma vida piedosa. Não tem como separar. A doutrina da vida é o credo da conduta. Não basta ser ortodoxo de cabeça e herege de vida. A pessoa, eu sou um cara ortodoxo, ensino, falo, conheço todas as doutrinas e explico ela muito bem. Mas e a vida? Como é que é a vida desse cidadão? Desprega tudo que ele falou. É um herege, heresia. Ele não vive o que prega. Então, é uma gritante contradição defender a sã doutrina e viver de forma contrária a ela. Primeiro, Deus trabalha em nós. É o que Paulo está falando. Timóteo, cuida de você. Se aproxima de Deus. Se achegue a Deus. Tenha uma vida de intimidade com Deus. Vai para o seu quarto, vai para os montes, vai para a oração. Tenha uma vida assim, íntima. Você é assim, eu sou assim com Deus. Você já é assim com Deus? Tem uma intimidade? Mas não precisa chamar ele de você não, porque Deus tem que chamar de Senhor. Mas você tem intimidade, Deus te conhece. O mundo às vezes não te conhece, mas Deus te conhece. Você conversa com Ele pelas madrugadas. Você conversa com Ele no dia a dia. Ele te conhece e você o conhece. Aí agora você vai pregar essa doutrina, porque os outros também precisam conhecer. Então, repetindo aqui, é uma gritante contradição defender a sã doutrina e viver de forma contrária a ela. Primeiro, Deus trabalha em nós. Então, Deus trabalhou na minha vida. Eu tenho uma vida hoje santa, uma vida irrepreensível, de acordo com a palavra. Sou um obreiro compromissado, tenho compromisso com o horário, tenho compromisso com os cultos. Eu sou um exemplo. Ninguém da igreja pode falar assim: o obreiro está lá em cima pregando, mas ele não frequenta os cultos, ele não vem no culto de doutrina, ele não vem na oração de manhã. Aí vou até desfazer essa fala, porque às vezes tem muita gente que trabalha, não tem condição de vir de manhã. Mas aí tem oração de sexta-feira, que ninguém trabalha, ou poucos trabalham, poderiam estar aqui, mas não vem. Aí às vezes ele vem aqui pregar sobre oração, pregar sobre oração, nem ora, rapaz. E eu vou me arriscar a dizer aqui, que a pessoa que não ora na igreja dificilmente ora em casa, tá? Dificilmente. Se ele não tem condição de dobrar o joelho aqui e orar 40, 50 minutos aqui, em casa ele não vai orar mesmo. Só vai orar para dormir aquela oração fajuta, que Deus nem ouve. Para finalizar, eu escrevi assim, eu falei no início, mas vou repetir. O ministério é um privilégio que Deus nos deu. Não devemos exercê-lo como um peso, como se estamos fazendo um favor ao pastor ou a Deus. Às vezes tem gente que leva o ministério, aí o pastor fala assim: ô fulano, eu preciso que você vá para tal lugar. Ah, pastor, não vou não. Ele acha que está fazendo um favor ao pastor. O ministério é um privilégio, irmãos. O único favor que foi feito, sabe quem é que fez? Jesus. E sabe o melhor disso? Nós não merecíamos, é o favor imerecido que está lá em Romanos, capítulo 3, verso 23, por favor, Yuri. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Próximo verso, por favor. Sendo justificados com pagamento. É com pagamento? Gratuitamente
gratuitamente, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Graça. Ainda, Efésios 2, por favor. 8 e 9. 8 e 9. Porque pela graça, favor imerecido. Você está achando que está fazendo um favor? Participar do ministério? Não. Favor foi Deus que fez por nós e nós não merecíamos. Graça. Porque pela graça, pelo favor imerecido, nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês. Não vem de mim. É dom de Deus. Não vem das obras. Não, pastor, mas eu trabalho, eu faço isso. Não. Olha só. Não vem de obras, para que você não se glorie. Vem de Deus. A salvação para mim e para você foi um favor de Deus, de enviar o seu Filho à cruz do Calvário. Então, não use o ministério, não exercite o ministério como um favor à igreja, como um favor a Deus. Use o seu ministério, execute o seu ministério como um privilégio que Deus deu a mim e a você. Seja um exemplo de gratidão. Faça que maravilha, o Senhor Jesus veio a essa cruz, morreu por mim, morreu por esta igreja, então eu vou exercitar, eu vou executar o ministério que Ele me deu, o dom que Ele me deu com alegria, com gratidão. Por quê? Porque um inocente desceu a essa terra, habitou num ventre de uma mulher, nasceu, cresceu sem pecado, subiu à cruz e nos favoreceu. Veio para nos favorecer. Então você quer pensar em favor? Pensa no favor de Deus. E após esse favor, irmãos, olha só, eu fiquei pensando nesse texto. Hoje eu acordei até de madrugada pensando nisso e assim agradecendo a Deus. Falei, Senhor, quem era eu? E o Senhor enviou seu Filho para morrer por mim. Eu tenho certeza que muitos aqui podem se fazer a mesma pergunta. Quem era você? Então, eu falo assim, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor me escolheu. Me deu o privilégio. É um privilégio, irmãos. Eu assim, pastor, o senhor quer ser um diretor de uma empresa? Eu graças ao bom Deus, posso falar assim, graças a Deus, eu tenho uma posição até elevada no meu trabalho, que se Deus quiser vai se encerrar brevemente. Mas nada disso se compara com o privilégio que Deus me deu de cuidar de um rebanho. Eu poderia ser prefeito, presidente, diretor, poderia ter várias funções nessa terra. Nada se compara com o privilégio de ser útil a Deus, de trabalhar. Eu não estou pagando nada a Deus, porque Ele não precisa de pagamento. Ele fez de graça e por graça, mas eu sirvo a Deus, eu executo o trabalho que Deus colocou na minha mão como um privilégio, com gratidão. Gratidão, eu falo, Senhor, muito obrigado, Senhor. Às vezes eu não tenho, tem pessoas que falam comigo, pastor, o senhor tem noção do que Deus colocou na sua mão? Eu nem penso nisso, varão. Eu apenas agradeço a Deus por esse presente. Qual presente, pastor? Desde quando eu era diácono, irmãos. Eu ainda sou diácono. Mas desde quando eu fui consagrado a diácono nessa igreja, que bênção, que privilégio poder servir as irmãs. Eu ficava aqui nessa porta, ou lá na porta de lá, assim, atento à igreja para poder servir uma irmã. Às vezes a irmã fazia assim, eu saía correndo para atender, porque o ministério é um privilégio. Seja qual for o seu ministério. Você é professora de escola bíblica? Exerça ele como um privilégio. Você lidera as irmãs? Exerça como um privilégio. Você é diácono, cooperador, pastor, dirigente de congregação,
presidente do campo, vice-presidente, segundo vice, exerça como um privilégio, mas seja exemplo. Porque se você não for exemplo, volta lá ao verso 16, por favor, Yuri de Timóteo. Se você não for exemplo, 1 Timóteo 4, você corre risco de colocar a sua igreja a perder. Como ele está com dificuldade ali, vamos fazer a leitura na sua... Achou já? Então, ó, use o ministério como um privilégio e não como o ministério não é emprego, tá, irmãos? Mas é bíblico. A Bíblia diz que o obreiro é digno do salário. Então, aquele obreiro que trabalha para o Senhor, ele deve ter a sua remuneração, se ele precisar. Não é o meu caso, por enquanto. Mas é um privilégio. Mas você tem, ó, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Aí depois que você cuidou da sua vida, você cuida da doutrina. Persevera nessas coisas. Olha como é que Paulo faz uma insistência. Fala assim, ó, cuida de ti, da doutrina. E Paulo sabe que isso é difícil, né? Não é fácil. Aí ele fala assim, ó, seja perseverante nessas coisas. Quais coisas? No cuidado consigo e no cuidado com a doutrina. Seja perseverante, porque não será fácil. Ter uma vida santa e irrepreensível é fácil? Não é, irmãos. Requer de nós oração, requer de nós vigilância, requer de nós renúncia à nossa carne, porque a nossa carne só deseja coisa que não presta. Todos os dias nós acordamos com a carne desejando pecar. E nós precisamos fazer o quê? Rejeitar os desejos da carne. E falar, não, hoje eu acordei e eu rejeito todos os desejos da minha carne. Eu estou disposto a cuidar de mim, para depois eu cuidar da doutrina. Aí amanhã, não pensa você que a sua carne morreu, não. Ela está viva. Amanhã ela vai te tentar de novo, você vai rejeitar mais uma vez. E depois da manhã, por isso que Paulo está falando, persevera. Todos os dias a carne vai te perturbar. Você, ó. Depois você cuida da doutrina. Porque se você fizer isso, aí você pensa que maravilha. Maravilha. Se você fizer isso, perseverar, você te salvará. E você não será salvo sozinho não, pastor Elias. É como se Deus estivesse falando comigo aqui. Se você perseverar na doutrina, se você cuidar da sua vida, você será salvo. Mas através do seu exemplo, através da sua vida, da sua conduta, aqueles que te ouvem também se salvarão. Imagina você, líder, dirigente, você que lidera um departamento de jovens, qualquer que seja o departamento da igreja, você, através da sua conduta diária, da sua vida, as pessoas que te ouvem e que te observam serão salvas pela sua conduta. E você nem é pastor. Às vezes você nem é pastor, mas você é um líder exemplar. As pessoas se espelham em você. Você assim, eu quero ser igual fulano, eu quero ser... Uma vez eu ouvi um obreiro falar, hoje ele é um obreiro, não era um obreiro, né? Ele falou bem assim, estavam uns escândalos aí, não é se tratando aqui da nossa igreja não, uns escândalos ali. Aí eu falei, rapaz, que situação! Aí ele falou assim, eu ficaria assustado se isso acontecesse com você. Para mim foi um choque, assim, porque esse não era um obreiro na época. Aliás, era um obreiro, mas eu não era pastor dessa igreja. Por quê? A responsabilidade que está sobre meus ombros. Porque se eu cair numa esparrela dessa, essa pessoa ficará decepcionada. E nós devemos observar isso, irmão. Quantas pessoas nós temos condições de levar ao céu e quantas pessoas nós podemos jogar no inferno através das nossas atitudes. Porque tem pessoas que não devem se espelhar em homens, porque os homens são falhos. Mas é normal você ter uma referência.
Você ter uma pessoa que você se espelha, olha assim e fala, não, que esse pastor é um pastor que tem a vida ilibada, e ele conhece, acompanha. Se acontecer uma tragédia, é complicado. Então, vamos seguir o exemplo de Paulo. Exemplo que Paulo está dando a Timóteo. Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvará tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Eu quero fazer a leitura da carta de 3 João, não vou fazer um comentário, um outro dia eu vou preparar uma palavra em cima desse texto. 3 João, olha só a carta que Paulo escreve a Gaio. Ó, o presbítero, aí quem é o presbítero? Alguém, exceto o pastor Márcio, pode responder não. Quem é esse presbítero aí? Hein? Não. O presbítero ao amado Gaio. Quem é o presbítero? João. E João era presbítero? Só? Apóstolo. Mas a humildade de João, pastor Gladstone, a humildade de João, ele se identifica como presbítero. O presbítero, que é ele, está enviando a carta ao amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Porque muito me alegrei, olha bem, nós estamos falando de exemplo, hein? Eu não vou comentar, só vou fazer a leitura, só para vocês entenderem, depois a gente vai preparar uma palavra em cima disso aí. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. O que esses irmãos foram lá e falaram com João? Testemunharam da vida de Gaio. Olha bem, muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos, João estava assim, Gaio, você não sabe o quanto que isso me alegra, de ouvir que os meus filhos, Gaio, discípulo, anda na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Aí olha bem, primeiro ele dá testemunho de Gaio, exemplo. Agora ele vai dar testemunho desse nome, até o nome do cidadão é difícil. Diótrefes. Tenho escrito à igreja. João escreve. Cadê essa carta? Perguntar ao nosso professor, cadê essa carta, pastor, que ele escreveu? O que Diótrefes fez com essa carta? Deveria ter a quarta carta de João ali, irmã Maria. Mas não tem. Por que não tem? Possivelmente esse infeliz ele rasgou. Queimou. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Esse camarada não segue meu exemplo. Pelo que, olha o que João fala. E aqui já é João no final da vida, irmão. Já estava, tinha já ido para o caldeirão fervente, já está finalizando o ministério de João. Pelo que, se eu for lá, não quer dizer que eu vou não, mas se eu for, eu vou lembrar ele, viu? Trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contentes com isso, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Exemplo, está dando exemplo. Quem faz o bem é de Deus. Aí eu falei aqui que quem não serve, que na igreja tem filho do diabo também. Isso aí é uma igreja, tá? Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus. É porque João é um homem polido, né, irmã Maria? Ele não é igual eu, que fala... João é um homem polido. Mas quem faz mal não tem visto a Deus. É a palavra que ele usou para falar que é filho do diabo. Todos dão testemunho. Aí ele vai dar o exemplo de mais um homem, ó. Até o nome do homem é bonito, Demétrio. Se eu tiver mais um filho, vou até colocar esse nome nele.
Seu irmão vai ser Demétrio, Yuri. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós, João também testemunha. E também nós testemunhamos. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito a escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos frente a frente. Paz seja contigo, os amigos te saúdam, sauda os amigos pelos seus nomes. Então, é uma carta que cita 3 exemplos ali, 2 bons e 1 ruim. Nós precisamos ser exemplos, irmãos. É fácil? Não é, mas é necessário. Porque se fizermos isso, salvaremos tanto a nós mesmos como aos que nos ouvem. Amém? Vou retornar o microfone ao pastor Márcio, para ele finalizar. Fique de pé, então, só enquanto o pastor Márcio se aproxima. Vou fazer aqui uma oração.